Aleluias. Aqui neste salmo, neste versículo, ao qual o salmista estava declarando algo íntimo dele. Aonde nesse versículo ele fala sobre a intimidade, sobre o segredo. Neste Salmos 25, verso 14, aonde ele falando que a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Porque, irmãos, quando nós vamos nos casar com alguém, nós primeiro conhecemos a pessoa, nós primeiro temos um relacionamento amigável, começamos a orar, começamos a nos conhecer melhor, para que chegue o ponto daquilo que nós temos dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, mostre e alinhe o caminho ao qual nós devemos percorrer. E quando nós entendemos isso, quando nós temos esta intimidade para com o nosso Deus, nós, assim como o salmista declarou aqui, nós entendemos o seu conserto, ou seja, nós entendemos aquilo que o Senhor muitas das vezes quer de cada um de nós. Quer que cada um de nós seja alinhado naquilo que cada um de nós venhamos a ser conforme a sua vontade, que assim como a palavra do Senhor diz, ali em Romanos 12, 2, que ela é boa, agradável e perfeita. E quando nós entendemos isso, nós buscamos esta intimidade, nós buscamos estar próximos de Deus, nós buscamos a sua face, assim como ali em Hebreus 11, do versículo 6, o escritor vai dizer que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E nós teremos um galardão de tudo aquilo que nós praticamos ou fazemos aqui na face da terra. Mas o que Deus Ele quer que nós estejamos próximos dele. Como o Pai quer que o Filho esteja próximo, para que no momento oportuno Ele esteja ali para defendê-lo, para auxiliá-lo em alguma coisa. Porque o Pai que ama o seu Filho não quer ver ele longe, mas quer ele próximo de si. E o salmista estava declarando isso diante do seu coração, para que cada um de nós hoje, que ouvíssemos ou lêssemos esta palavra, entendêssemos que a intimidade, ela é algo importante diante de Deus. Eu já outras vezes declarei aqui, já passei para a igreja, o que quer dizer o conhecimento no original hebraico. Que o conhecer no original hebraico, ele tem por sua tradução yadá, que quer dizer intimidade, ou seja, ter um relacionamento íntimo com a pessoa amada. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que cada um de nós busquemos a sua intimidade. Que cada um de nós busquemos estar próximo de Deus. E o que faz nós estarmos próximos de Deus? O próprio salmista Davi, ele vai dizer ali nos Salmos 51, verso 17, que Deus ele não rejeitaria e não rejeitará um coração contrito e quebrantado na sua presença. E quando nós entendemos isso, que parte do nosso coração, que parte, esta intimidade parte do querer de nós buscamos a Ele com todo o amor. Com o mesmo amor que foi lido aqui no início de 1 Coríntios capítulo 13. Que se não existir amor, nada importa em nossas vidas. Que se não existir o amor, nada do que nós fazemos ao nosso próximo
vai demonstrar. Porque se ainda resta a fé, a esperança e o amor, e que o maior desses três é o amor, então nós temos que buscar este amor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Salomão ele diz ali em Provérbios 4, 23 que de tudo que devemos guardar, que nós guardemos o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, quando nós entendemos, irmãos, que o nosso coração ele é algo importante dentro de nós, que o nosso coração ele é um alicerce para o amor que nós temos para com Deus, então nós vamos sempre querer, sempre ter este desejo de estar próximo dele, e assim entender e compreender o seu conserto, compreender a sua vontade, que muitas das vezes a vontade de Deus ela é difícil de ser compreendida, porque se nós pegarmos Ezequiel 33:11, aonde Deus ele declara ali que ele não se agrada com a morte dos pecadores, e pegar o Salmo 116, verso 15, onde ele diz que ele se agrada com a morte dos santos, as pessoas do mundo não irão entender isso. Por quê? Porque Deus ele sabe para onde o santo vai, e ele sabe para onde o pecador vai. Então o desejo de Deus é que todos se salvem, é que todos venham até Ele e busquem a sua face e aceitem a Ele como seu único e verdadeiro Salvador. É este o desejo de Deus. E como nós, irmãos, fazemos isso? Como nós protegemos o nosso coração? No Salmo 119, verso 11, vai nos dar ali um exemplo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, novamente o salmista estava falando: Senhor, se eu guardar a tua palavra no meu coração, então o meu coração ele sempre estará voltado a ti. Porque assim como Jesus falou, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E o nosso coração tem que estar em Deus, tem que estar buscando a face do nosso Deus. Ali em Deuteronômio 28, versículo 12, no finalzinho, vai dizer que o nosso tesouro é o céu. Então o nosso coração tem que estar no céu, tem que estar onde o nosso Deus Todo-Poderoso está, onde o nosso Deus Todo-Poderoso faz morada. E quando nós inclinamos o nosso coração a este Deus, inclinamos o nosso coração a este poderoso e eterno Deus, nós estamos buscando as coisas que vêm do alto, não as visíveis, porque Paulo assim declara que as coisas visíveis são temporais, ou seja, são passageiras, mas nós estamos buscando as eternas, ou seja, aquelas que os nossos olhos não viram. Essas são as coisas que o nosso coração tem que se inclinar. Os que não guardam, irmãos, este mandamento, os que não guardam estes decretos do Senhor, estão sujeitos com mais facilidades a cair, estão sujeitos com mais facilidades a perderem esta intimidade para com o seu Deus.
Ali em Provérbios 21:2 vai dizer: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Assim como Davi ele declara ali no Salmo 139, que ele pede em uma oração para que o Senhor sonde o seu coração, sonde a sua mente, esquadrinhe tudo que está dentro dele e alinhe a sua vontade a dele. Muitas das vezes é assim que nós temos que orar, buscar em Deus. Davi ele se derramou ali naquela oração, naquele salmo magnífico, aonde ele declara coisas que aos nossos olhos, irmãos, são coisas inefáveis. E quando nós pegamos este exemplo deste homem que errou tanto, mas reconhecia os seus erros, nós estamos indo em um caminho correto. Não para praticarmos os mesmos erros de Davi, mas para praticarmos os seus acertos. Porque é em seus acertos, é em suas qualidades, que sobressaem os seus pecados e os seus erros. Nós temos um exemplo de um homem magnífico na Bíblia, que foi Enoque. A palavra do Senhor diz que Enoque ele viveu 365 anos, em um tempo que os homens viviam 800, 900 anos. Mas por que Enoque não chegou a esta idade? Porque a palavra do Senhor ela declara ali em Gênesis 5:24, aonde diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, muitas pessoas se acham boas demais para estarem ainda na face desta terra, mas se fossem boas mesmo, Deus já tinha recolhido para si. Enoque poderia dar muitos frutos ainda na sua geração, mas Deus tomou ele para si, porque era um homem que andava segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. E este mesmo homem alcançou testemunho. Ali em Hebreus, no capítulo 11, em versículo 5, onde ele diz que pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver guardado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Olha o testemunho magnífico que este homem alcançou. Um homem que guardava a lei de Deus, guardava aquilo que Deus decretava sobre a face da terra. Ainda que não existisse ainda a lei de Moisés, mas existia o caráter de Deus. Pois o caráter de Deus ele continua o mesmo, desde a época de Enoque, desde a época de Moisés até os dias de hoje. Porque ainda que
o período de Malaquias até Mateus durasse 40 anos, Malaquias ele declara ali no capítulo 3, versículo 6, que Deus ele não muda, ele permanece o mesmo. E este mesmo Deus que não muda, permanece até os dias de hoje. O seu caráter é o mesmo. O seu caráter ele continua o mesmo, ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, irmãos, ela traz também sobre nossas vidas uma aproximação a Deus. A fé ela traz sobre as nossas vidas algo que mantém a nossa salvação. Porque assim como o escritor aos Hebreus conta que sem a fé é impossível agradá-lo, porque quando nós perdemos a fé, quando nós perdemos a esperança, quando nós perdemos o amor, nós perdemos tudo. É como uma ilustração que eu li hoje do jumentinho que chegou em casa e falou para sua mãe, depois de passar pelas ruas de Jerusalém, e chegou falando para sua mãe: mãe, todos pelas ruas de Jerusalém me aplaudiram, gritaram: viva, viva. E a sua mãe novamente falou para ele: vai amanhã e passe pelas ruas. E ele voltou novamente, passou pelas ruas de Jerusalém e ninguém ouviu mais ele. Ninguém glorificou da forma que ele tinha sido glorificado, achado que tinha sido glorificado da primeira vez. E voltou frustrado para a sua casa. E quando chegou em sua casa, a sua mãe lhe perguntou: quem estava com você da primeira vez? E o jumentinho falou: tinha um tal de Jesus montado sobre mim. Aonde mostrava a moral desta ilustração, que sem Jesus, irmãos, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não passamos do pó desta terra, pois foi da onde Ele nos tirou, é para onde o nosso corpo, matéria, voltará, mas nós estamos aqui com a oportunidade de encaminharmos a nossa alma, tanto para o céu, quanto para o inferno, porque o Espírito pertence a Deus, ao qual tem nos dado. Então, quando nós buscamos a este Deus, com a nossa fé firmada na palavra do Senhor, nós estamos fazendo aquilo que Deus tem determinado na sua palavra. Davi ele também diz ali no Salmos 34, verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Novamente Davi declarava que um coração quebrantado, ele faz o coração de Deus se mover para Ele. Ele faz com que o nosso Deus ele venha e mantenha uma intimidade magnífica com o homem aqui na terra. Porque existe apenas uma coisa que faz a divisão entre o homem e Deus, que é o pecado. Mas quando o pecado é combatido, quando as hostes celestiais elas são combatidas, não lutando contra a carne nem contra o sangue, mas contra aquilo que os nossos olhos físicos
Não veio. Então, quando nós temos essa intimidade, nós entendemos esses decretos ao qual Deus tanto declarou na sua palavra e continua declarando na sua palavra. Mas talvez algumas pessoas digam: mas eu tenho buscado, eu não tenho visto resultados. Mas Deus, irmãos, Ele tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Deus, Ele tem um tempo determinado para todo o propósito aqui nesta terra. Às vezes a pessoa busca algo de Deus, muitas das vezes passa dias, meses, sem buscar a Deus, sem ir na igreja, e quando vem a tribulação, ela corre para Deus e quer que Deus solucione os seus problemas no ato. E muitas das vezes não é assim. Tudo o que acontece em nossas vidas aqui nesta terra, Deus quer nos mostrar algo, quer nos ensinar algo. Tudo o que Deus permite sobre as nossas vidas, Deus está nos ensinando algo. Porque os ateus, eles perguntam o porquê que Deus deixa tantas catástrofes, tantas coisas acontecer no mundo, se Ele é o dominador do mundo. E uma oportunidade eu falei aqui que não existe amor sem o livre-arbítrio. Porque nós não somos marionetes. Porque quando o amor é verdadeiro, ele é voluntário. Ele não precisa ser comprado com ouro, com prata, não. Ele precisa ser, muitas das vezes, regado. E esta água que se rega, este amor, é o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós colocamos tudo aquilo que o Espírito muitas das vezes fala ao nosso coração, tudo aquilo que o Espírito nos introduz a fazermos. O próprio apóstolo Paulo, ele falava ali em Romanos, se não me engano, no capítulo 8, onde ele diz que as coisas que ele busca fazer, ele não faz, mas aquilo que ele não quer fazer, ele está sempre fazendo. Então, quando nós, irmãos, temos esse Espírito Santo dentro de nós, nós sabemos que aquelas vozes que vêm, se elas são do maligno, do mal, ou se elas são do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que ela não nos deixa, que Ele não nos deixa confundidos. Então que nós venhamos buscar esta intimidade, quebrantarmos o nosso coração diante de Deus, porque ainda que o mundo esteja passando por muitas aflições, por muitas angústias, Jesus já declarava isso em João 16:33, que neste mundo teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo para vencermos este mundo, para vencermos tudo que se levante nesta terra contra os eleitos de Deus, contra o povo de Deus. Quantas coisas, irmãos, têm acontecido no mundo, quantas perseguições nós vivemos, eu digo hoje, em um país privilegiado, porque não se é proibido pregar a palavra do Senhor, mas muitas coisas têm se levantado para destruir a família, para destruir a moral, e nós não podemos ficar como se nada
não estivesse acontecendo. Deus ele diz ali em Isaías 29:15 que ai daqueles que fecham os seus olhos contra tudo aquilo que está em oculto. Ai daqueles. Que nós venhamos mantermos, irmãos, esta proximidade com Deus, para que nós não venhamos ser iludidos com tudo que o mundo tem jogado, para que nós venhamos cair nessas armadilhas. No Salmo 119, versículo 71, o salmista ele vai dizer: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, quais são os decretos de Deus? O salmista diz que foi bom ele ter passado pela aflição, para conhecer os decretos de Deus. Jesus ele declara ali em João 7,38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior rios de águas vivas fluirão. Então os decretos do Senhor é a sua palavra. Ou seja, quando nós temos este decreto, esta palavra guardada no nosso coração, então nela nós cremos, e assim rios de águas vivas fluirão no nosso interior. Então, que nós venhamos buscar esta intimidade com o nosso Deus. O coração, ela é a fonte da vida. E quando nós guardamos esta palavra no nosso coração, nós mantemos a nossa vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Digno de toda honra e de toda glória seja dado ao nosso Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, Senhor, nos inclinamos a Ti neste momento, para Te adorarmos, para Te louvarmos, ó Deus, para Te pedirmos, ó Senhor, que o Senhor aumente, Senhor, em nossas vidas, dentro de nós, este desejo, Senhor, de estarmos mais próximos de Ti, de estarmos em intimidade para contigo, de conhecer os Teus segredos, ó Pai. Senhor, que o nosso coração, Senhor, ele venha, Senhor, ser guiado pelo Teu Espírito Santo, e que nada, Senhor, que entre pelas janelas, ó Pai, da alma que são os nossos olhos, venha desviar, Senhor, o Teu propósito em nossas vidas. Nós estamos aqui esta noite, Pai, Te adorando, Te louvando, bendizendo o Teu santo nome, declarando a Tua soberania, Senhor, sobre cada um de nós. Por isso, Senhor amado, em nome de Jesus, guarda-nos, ó Pai, de todo mal que se levante contra a nossa vida e contra a Tua igreja, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre a Tua igreja que esta noite, que ela venha ser próspera neste ano de 2016, em nome de Jesus. Amém e graças.